A resistência islâmica no Líbano, representada pelo Hezbollah, intensificou suas operações na última terça-feira, conduzindo dezenas de ataques contra forças de ocupações israelenses e alvos militares dentro dos territórios ocupados. Esses ataques, que atingiram tanto a infraestrutura militar quanto posições estratégicas em Israel, são descritos como uma resposta direta aos supostos crimes cometidos por Israel contra civis palestinos e libaneses, além de um ato de solidariedade ao movimento da resistência palestina. O Hezbollah, que historicamente se posiciona como um defensor da soberania libanesa e do povo palestino, intensifica sua participação no conflito regional, refletindo a crescente instabilidade ao longo das fronteiras libanesas e israelenses. O Hezbollah tem uma longa trajetória de confronto com Israel, remontando à invasão israelense no Líbano em 1982, que culminou na ocupação do sul do país por quase 2 décadas. Desde então, a organização cresceu não só como uma força militar, mas também como uma entidade política influente no Líbano, com representação no governo. Seu envolvimento em confrontos diretos com Israel ocorre de forma intermitente, com episódios notáveis como a Guerra de 2006, que resultou em grandes perdas em ambos os lados e a devastação do Líbano. A retomada da hostilidade na fronteira libanesa ocorre em um momento particularmente delicado no Oriente Médio. A região, que já vive uma escalada de tensões devido aos conflitos na Síria e no Iêmen, vê agora a intensificação da luta entre Israel e grupos de resistências palestinos como Hamas. O apoio do Hezbollah e outras facções reforça a aliança regional da resistência, que envolve outros atores, como o Irã, que apoia o Hezbollah financeiramente e militarmente, criando um eixo anti-Israel que desestabiliza ainda mais o panorama geopolítico. O comando militar de Israel confirmou a morte de 2 soldados durante os confrontos. Um deles, pertencente à Brigada de Artilharia da Reserva, foi abatido em Noat Murder, vítima de foguetes disparados a partir do território libanês. 3 outros soldados ficaram gravemente feridos. Em outro incidente, o vice-comandante do batalhão Major Averim foi morto durante uma batalha no sul do Líbano. Esses incidentes refletem a gravidade da escalada militar na região, com a mídia israelense relatando que o Zid Medical Center, no norte da Palestina ocupada, recebeu 14 soldados israelenses feridos apenas na terça-feira. O envolvimento do Hezbollah em ataques diretos a forças israelenses reacende o temor de uma guerra em grande escala na região. As operações da organização no sul do Líbano são uma clara demonstração de força e resistência, enviando uma mensagem a Israel sobre sua capacidade militar e disposição de lutar em múltiplas frentes. Especialistas em segurança internacional veem essas operações como parte de uma estratégia mais ampla de desestabilização das fronteiras israelenses, promovido por aliados regionais do Hezbollah, como o Irã. O objetivo não só seria aumentar a pressão sobre Israel em várias frentes, mas também de desviar recursos e atenção da campanha militar israelense contra o Hamas e outros grupos palestinos em Gaza. Em análises mais amplas, alguns observadores destacam que, apesar do desequilíbrio militar entre Israel e Hezbollah, o grupo libanês tem se mostrado utilizando técnicas assimétricas como o lançamento de foguete e ataques rápidos para infligir perdas ao inimigo. Esses ataques também são parte de uma narrativa maior que envolve a disputa pelo poder no Líbano, onde o Hezbollah desempenha um papel central, e o desejo de enfraquecer Israel e seus aliados na região. Especialistas preveem que, se a situação continuar se deteriorando, o conflito pode se expandir, com uma possível intervenção mais direta do Irã e de outros grupos armados na Síria. A escalada de tensões entre Hezbollah e Israel se insere em um contexto mais amplo de instabilidade no Oriente Médio, onde diferentes conflitos se entrelaçam. Um exemplo disso é a Guerra Civil na Síria, que trouxe uma miríade de atores regionais e internacionais para o campo de batalha, gerando consequências que reverberam até hoje. A presença de milícias apoiadas pelo Irã no sul da Síria e no Líbano cria um ambiente explosivo na fronteira israelense, onde Israel mantém uma política de contenção por meio de bombardeiros periódicos. Nesse cenário, a Turquia emerge como um jogador geopolítico relevante, especialmente em sua postura em relação ao conflito curdo. Recentemente,
Recentemente, a Turquia intensificou suas operações militares contra o Partido dos Trabalhadores Kurdisquistão, tanto dentro das suas fronteiras quanto no norte do Iraque e da Síria. Assim como o Hezbollah no Líbano, o Partido dos Trabalhadores de Kurdistão se apresenta como uma força de resistência, buscando autonomia para os curdos, um povo que há muito tempo luta por reconhecimento político. A conexão entre esses conflitos é clara. Tanto o Hezbollah quanto o Partido dos Trabalhadores de Kurdistão desafiam a ordem estabelecida em seus respectivos países, enfrentando forças militares poderosas com o apoio de populações locais e aliados externos. A Turquia, assim como Israel, vê essas organizações como ameaças existenciais, o que justifica suas ações militares preventivas e retaliatórias. No caso da Turquia, o conflito com os curdos se arrasta há décadas, com várias tentativas fracassadas de negociações de paz. Recentemente, o governo turco ampliou suas incursões militares em territórios vizinhos, principalmente no norte da Síria. A convergência dessas tensões pode resultar em uma explosão mais ampla de conflitos no Oriente Médio, com consequências imprevisíveis para a segurança global.